Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós chegamos à tua presença nessa noite e queremos te agradecer, meu Deus, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. E eu te agradeço, Paizinho querido, por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui, por o Senhor ter nos abençoado até aqui. Ó Senhor amado, nós precisamos de Ti, Senhor. Venha nos abençoar, venha nos abastecer com Teu amor, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, e que possamos, meu Pai, estar sempre com o nosso coração dirigindo-se a Ti, poder se abastecer das coisas que vêm de Ti. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda força contrária, todo espírito do mal, eu repreendo agora em nome de Jesus. E que possamos nessa noite nos apossar das bênçãos que o Senhor Deus tem preparado para nós. Mas para nós se apossar da bênção, nós temos que nos entregar nas mãos do Senhor. Então, em nome de Jesus que eu te peço agora, Pai, que cada um possa se entregar a Ti e tomar posse de toda a bênção, de toda a vitória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós sabemos que nós não somos nada sem Ti, Pai, que nós somos pó, mas que nós, cada vez que nós se dirigimos a Ti, nós queremos que o Senhor nos abasteça, nos encha de fé, de amor, de paz, de força, de coragem para seguir em frente. E em nome de Jesus, eu também agora te peço perdão, Pai, pelas nossas fraquezas, que muitas vezes não se achegar a Ti, buscar em Ti o consolo que nós precisamos, buscar em Ti as forças para tomar as decisões, sabedoria para tomar as decisões. Perdoa-nos, ó Pai querido. Nós sabemos que é em Ti que nós temos que buscar, e muitas vezes nós falhamos e não buscamos em Ti, e depois nós pagamos a consequência, de fazer as coisas erradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim também queremos saudar os queridos e amados com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria nós estarmos novamente com vocês. Então que Deus possa estar abençoando a todos. E bonito assim, mandem um recadinho aí, A Viviane já está ligadinho com nós. A Renita Miller também, grande abraço para a Nietzsche, o Lari. E assim que as pessoas vão aparecendo aqui, nós vamos saudando. E podem mandar um recadinho de vocês aqui que nós vamos transmitir, Para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós já estamos preparando o hino que nós vamos cantar, é o número 37. E o nome do hino é Reino de Deus. Jesus voltará o seu reino, com grão de mostarda, é a semente mais pequena, que na terra é semeada, se for plantada com amor, seus ramos se tornam grandes, frutifica e dá flor. Assim é o reino
Deus. Deus precisa de mim, precisa de você, querido, amado. Ele quer que nós atuamos em sua obra, amém? Nós temos que falar para os nossos amigos, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos parentes, que Jesus nos ama e que Ele perdoa os nossos pecados, porém nós devemos nos achegar a Ele, para que assim nós possamos usufruir de uma vida abundante, de alegria, de bom ânimo, de otimismo, e não deixar-se levar pelo negacionismo, pelo negativismo desse mundo cotidiano. Também nosso abraço para Ivone Vrobel, que está nos assistindo. Deus abençoe. Graças, Deus abençoe. Entrando em seu lar. Amado irmão, receba a tua bênção. Estamos aqui neste lugar, trazendo a mensagem do Evangelho. Com certeza Deus vai te iluminar. Queremos levar a palavra, precisamos nela meditar. O batismo no Espírito Santo nós devemos sempre buscar. Nós louvamos a Cristo Jesus, foi Ele quem nos salvou. Ele é acima de tudo, pois sua vida por nós entregou. Ó, que amor tão lindo e puro, esse gesto jamais alevaria. Nós somos humildes e pequenos, mas Deus vai cobrar de nós um dia. Amado irmão, faça a tua parte, o Evangelho tu deves propagar, pois cada alma resgatada teu pecados pode apagar. Com esta missão aqui chegamos, vamos todos juntos trabalhar, cada um usando o seu talento, pra Jesus as almas resgatar. Cada um usando o seu talento, pra Jesus as almas resgatar. Cada um use o seu talento para resgatar as almas para o reino de Deus. Aleluia. Amém também para Tia Lete, um grande abraço, né? Tá nos assistindo. Deus abençoe. Você quer receber uma bênção? Com certeza Jesus vai te dar Você quer receber livramento? livramento, Jesus vai te dar. Você quer a prosperidade, com Jesus você pode contar. Você quer a prosperidade,
agora. Abra o teu coração pra Jesus. Deixa o povo, Espírito Santo, Te levar pro caminho de luz. glorifique, exalte o seu nome. Deixe que sua vida conduz. Glorifique, exalte o seu nome. Deixe que sua vida conduz. Glórias a Deus. Isso é uma realidade. Você quer uma bênção, com certeza Jesus vai te dar. Você precisa de uma bênção no seu casamento, Jesus vai te dar. Mas você precisa buscar, você precisa ir ao encontro. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa chegar diante dele, pedir. Se o problema for espiritual, melhor ainda. Arrependa-se do seu mal feito e procure se consertar com Jesus e vai receber a bênção que Ele está te propondo. Amém? Também nosso abraço para Gessi Lavardo, lá no Mundo Novo, Mato Grosso Sul. Né? Deus abençoe. Ela disse boa noite e a paz de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor. Mensagem às famílias. Queridas Famílias, queremos nos pedir. Deixe Deus entrar em seu lar. Ele é seu amigo, está sempre disposto. Sua vida santificar. Na alegria e na dor, o meu consolador, sempre junto de ti está. Vem louvar ao Senhor e pedir com amor, abençoe o meu lar. O amor incansável da esposa amada é esquecido na mesa de um bar. Como isso entristece a mulher que espera, ansioso o marido chegar. Quando chega em casa muito embriagado, não tem forças para falar. Então nessa família mais um dia se passa e Deus não pode operar. A tristeza de um homem quando chega em casa, procurando carinho encontrar. A esposa furiosa assistindo a novela, com o marido começa a brigar. É assim que às vezes já desiludido, pelas ruas começa a vagar. Não se lembra de Deus, muito triste e cansado, volta para o seu lar. Sabemos que a família é um algo importante.
a Deus. Essa questão, briga familiar, ela é algo recíproco, né? Ou podemos dizer assim, um sozinho não briga, um sozinho não desmancha o casamento, não desfaz casamento. Precisa haver a reciprocidade na questão afetiva e amorosa. Tanto o marido dar aquele carinho, aquele amor que a sua esposa necessita, ao qual ele prometeu um dia diante do altar, e de igual forma também a esposa. Porque muitas vezes essa história que nós escrevemos aqui e cantamos, ela é uma realidade na vida cotidiana. Às vezes o marido já nem faz mais muita questão de se apurar muito e vai para o bar, vai para casa, já meio embriagado. Mas ao chegar em casa, as coisas ainda se complicam muito mais. Ao invés de ali haver um diálogo, para que isso não se repita, o marido chega em casa e lá está a esposa com os olhos fitos numa tela de TV, assistindo uma ilusória novela, algo que é algo pertinente ao mundo satânico, ao mundo demoníaco, porque ali só há instruções sobre separações, sobre traição, e tudo o que é negativismo, o que é de negativo na vida, vai aparecer numa novela. E hoje, muito mais, onde se propaga o lesbianismo, se propaga até mesmo o homossexualismo, e nós sabemos que as pessoas não querem que sejamos homofóbicos, sejamos isso, sejamos aquilo, mas nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos falar da palavra de Deus. A Bíblia condena, veementemente a Bíblia condena, Deus condena, Jesus condena essas práticas na vida do ser humano. Deus criou o homem macho e a mulher fêmea, para que os dois se unissem e se tornassem um, e que assim multiplicassem, que assim reproduzissem e se multiplicassem na face da terra. Então nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar de falar porque é bíblico. E o que está na Bíblia nós vamos continuar falando. Nós precisamos falar, porque é de nós que vai ser cobrado. Então não se iludam, não assistam essa porcaria. Eu não tenho medo de falar essa palavra, porcaria. Essas coisas que Satanás criou primeiro, ele cria seus discípulos na terra, ele os prepara, ele os instrui, e depois eles propagam isso através de uma tela de TV, levando aos lares das pessoas, e por mais humilde às vezes que a pessoa seja, aos poucos, porque tem uma história, um ditado que diz: se você escutar uma mentira 10 vezes, ela se torna uma verdade para você, no seu subconsciente. Então você começa a analisar, olhar esses programas de TV, essas novelas, e aos poucos você vai colocando isso na sua memória, o seu subconsciente vai captando isso e vai dizendo: não, mas eu acho que isso é correto. Mesmo que seja incorreto, mas o teu subconsciente aos poucos vai acostumando e você vai pensar que isto sim é correto, da maneira como eles nos mostram, da maneira como eles mostram para os nossos filhos, da maneira como a mulher é instruída através dessa programação, da maneira que o homem às vezes é instruído por essa programação. Então o que nós cantamos aqui não é algo assim inventado, não, isso é o fato, é a realidade no dia a dia das pessoas. Então, se o casamento já tem algum problema, porque todos os casamentos, eles não são 100%, porque as pessoas são duas pessoas, são dois pensamentos, mesmo que se uniram numa só pessoa, mas os pensamentos às vezes diferem. Então precisa haver diálogo para que se chegue a um denominador comum, para que os dois possam pensar e agir em conformidade. Então, muitas vezes, o homem já faz o seu erro, por não voltar para casa, para o aconchego do seu lar, da sua esposa, da sua família, e ainda quando ele volta, ainda encontra outro problema, que é do lado da mulher. Então, nenhum está correto, os dois estão errados. Então,
O homem precisa primeiro mentalizar que quando ele promete diante de um altar de cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, ele deve fidelidade à sua esposa. Assim como ele deve fidelidade a Deus, ele deve fidelidade à esposa. E a esposa, de igual forma, ela precisa receber esse esposo, precisa conversar com ele, dialogar com ele, para evitar que esta situação continue, que esta situação se propague e que isso mais lá adiante vai acabar muitas vezes num divórcio, numa separação que jamais foi aprovado por Deus, nunca foi aprovado. Então precisamos pensar muito o que nós estamos fazendo como cristãos, o que nós estamos escutando, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos aceitando para as nossas vidas. Nós temos que deixar de nos preocupar com picuinhas, com cisco, como diz a Bíblia, e nos preocupar mais com a trave que está no olho. Nós temos que nos preocupar mais com o que realmente está na palavra de Deus do que aquilo que se criou e se adaptou à palavra de Deus. Então vamos nos preocupar com o essencial, com a palavra genuína, com a palavra original da Bíblia Sagrada. E aí nós vamos ter uma vida diferente. Mas às vezes nós nos preocupamos com coisinhas pequenas que para Deus na realidade não representam nada e deixamos de cuidar o espiritual, que é em relação ao amor, à afetividade e à fidelidade. Amém? Glória a Deus. Então, nosso abraço para Janete Lenzo, também que está nos assistindo, e dizendo aqui, boas noites, que Deus bendiga. Né? Muito bom. Terezinha Schmidt também, a Nena de Novo Machado. Terezinha Schmidt, então um abraço para Terezinha Schmidt. Deus abençoe. Eu já falei, né? Tem telefones que aparece o nome de uns, aparece o nome de outros, e nos desculpa aqueles que às vezes não aparece o nome, mas quem aparece o nome aqui, podendo pegar, eu pego e já dou um alôzinho, dou um abraço, e aqui é o nosso carinho. Esse abraço é meu e da Maria junto, para qualquer um de Deus vocês. abençoe a todos. Esse é um abraço amoroso como irmão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos lá, missionário. O próximo hino que nós vamos cantar é O Escolhido. O Escolhido. Muitas vezes você pensa que está sozinho, que ninguém não quer te ajudar, que Deus não te olha, mas não te preocupes. Deus já te escolheu lá no ventre da tua mãe. Você já é um escolhido lá no ventre da sua mãe. Então, Jesus nunca vai te deixar de lado, Ele sempre vai estar contigo. Não tema, meu filho, eu estou contigo. Pode trabalhar onde você quiser. A obra é minha, vou te abençoar. Contigo estarei quando você orar. Quando você enfermos as mãos colocar e o meu santo nome você invocar, enviarei bênção e a minha unção, do seu ministério irei abençoar. Já te conheci no ventre materno, para minha obra você escolhi. Já te separei e pus um sinal, meu filho, não temas, eu estou aqui. Filho, não esqueça, fostes escolhido. Tua alma comprei quando na cruz morri. Meu precioso sangue lá foi derramado, para que você pudesse estar aqui. Estando na obra tu és perseguido, curioso inimigo tenta atrapalhar. Perseguindo assim o vosso trabalho, criando contendas pra te sufocar.
sinal. Meu filho, não temas, eu estou aqui. Glória a Deus. Meu filho, não temas, eu estou aqui. Então, como a missionária dizia, às vezes já somos escolhidos no ventre da nossa mãe. Mas, como o homem tem um livre-arbítrio, às vezes existe a permissão de Deus que se levantam os bandidos, os criminosos desse mundo cotidiano e vão ali muitas vezes assassinar alguém que está ainda ali no ventre de sua mãe. Porque a palavra de Deus nos ensina que no momento da concepção, esta pessoa, ela já é um chamado de Deus. Ali já existe um ser humano que tem ali um chamado para uma determinada missão. Por isso que Deus nunca aprovou e Jesus jamais aprovou o assassinato de bebês no ventre de suas mães. Ele é totalmente contrário. Essa questão da idolatria a Deus Moloque no passado, quando os homens também já estavam deturpados, estavam cometendo abominações, eles faziam sacrifícios com seus filhos, faziam passar pelo fogo seus filhos. E Deus nunca aprovou isso e até proferiu uma sentença que deveriam ser exterminados também da face da terra os que tais coisas praticam. Porque quem tem o poder de dar a vida e tirar é somente Deus. Aleluia. Mas o homem, que às vezes quer ser intelecto, às vezes quer ser douto, às vezes quer ser instruído, e quer estar acima dos desígnios de Deus. Foi o que aconteceu com Lúcifer, o anjo maravilhoso, que se tornou o que ele é. Se tornou o maior inimigo de Deus. Por quê? Porque ele quis estar acima. Ele quis estar se sobressaindo ao nosso Deus. E assim nós temos nos dias de hoje muitos e muitos Lúcifers que querem se sobressair. Eles querem estar acima de Deus. Eles querem mudar os desígnios de Deus. Eles querem mudar a verdade de Deus em mentira. Eles querem transtornar a doutrina, a ideologia de Deus em doutrina e ideologia considerada satânica, demoníaca e diabólica. Portanto, nós temos que ver o que nós estamos ouvindo, o que estão nos ensinando os nossos líderes espirituais. Não tenha preguiça em ler a palavra de Deus. E quando não há um entendimento, procure o pastor para que ele possa te ensinar. A palavra de Deus diz: meu povo pereceu porque lhes faltou o entendimento. O povo sofre porque lhe falta o discernimento, entendimento. E às vezes não é porque não esteja indo na igreja, não é porque não esteja frequentando a igreja, é porque realmente não está sendo ensinado de forma correta. Por isso nós sempre falamos, maravilhoso é quando você se encoraja e faça uma pergunta, pode ser até mesmo, quando você está nos assistindo, pode lançar uma pergunta se nós não podemos responder. Hoje nós responderemos na quarta-feira que vem. Nós gostamos de dialogar, responder perguntas, quem sabe nós conhecemos algo que você não conhece. Mas se nós não conhecermos, nós vamos pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus para ver se nós conseguimos entender, compreender, para te instruir.
Busque esse conhecimento, pare de sofrer. Meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, lhe falta o entendimento. E o povo tem sofrido porque o povo tem seguido uma vã doutrina. Uma doutrina que é contrário à sã doutrina da palavra de Deus. Antes de passar para a palavra, nosso abraço, nossa saudação, então, para o Jorge e a Mara, que estão nos assistindo. Também lá o Alberto Miller nos assistindo, o Gilmar e a Aide Guise. Grande abraço, nossos irmãos queridos aí nos assistindo, que Deus abençoe. Já vamos para a palavra de Deus. Vamos estar meditando. A Leonício Jair também. A Leonício Jair de Oliveira. Deus abençoe. Também são ouvintes assíduos já nossos. Tá? Missionário, eu vou largar o violão aqui. E dizer para essas pessoas que adentraram agora, quem sabe aí na live e não tiveram a oportunidade de pegar os louvores, depois vão poder escutar, né? Depois de terminar a live, pode voltar atrás, porque vai ficar aí na live no Facebook e também no YouTube. Um abraço, Ivo e Maria. Quero ver de quem vem esse abraço aqui. Eu vou receber esse abraço. A missionária puxou aqui um pouco, eu vou procurar aqui. Bom, vai aparecer daqui a pouco, então, tá? É a do Alberto Miller, né? Então, Deus abençoe. Um grande abraço. É recíproco a nossa amizade, que Deus abençoe. Amo os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos pegar a Bíblia aqui. Eu gosto de trazer para estudos Deuteronômio. Por que o pastor insiste tanto em Deuteronômio? Eu vou dizer por quê. Porque Deuteronômio é uma repetição dos mandamentos. E eu gosto de enfatizar que nós não conseguiríamos nos salvar pela lei. Então, existem muitas coisas no Antigo Testamento que nós só podemos ler, usar como exemplo, algo assim. Mas tem conteúdos muito importantes no Antigo Testamento, aos quais nós não podemos abrir mão de forma alguma. Eu sempre repito aqui, as leis, a lei mosaica, ela era repartida em 3 diferentes tipos de leis. Nós tínhamos a lei cerimonial, nós tínhamos a lei civil e a lei moral. Aonde eu quero chegar com isso? A lei moral é aquela que é perpétua, que permanece. Foi o que Deus pediu a Moisés, que observasse, que cuidasse e que guardasse. E o que foi guardado dentro da arca do concerto? Dentro da arca do concerto foi guardada e preservada a lei moral. De o que seria a lei moral? Às vezes nós podemos confundir algumas coisas, né? Mas nós temos que aprender a discernir e distinguir as coisas, o que é válido para os nossos dias e o que era válido para aquele povo. Porque eu poderia, agora eu vou aqui pegar em Deuteronômio capítulo 5, eu poderia pegar em Êxodo capítulo 20, não, eu vou pegar em Deuteronômio capítulo 5, para nós vermos, e a minha pergunta fica assim, o que nós estamos fazendo em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia Sagrada? De que maneira nós estamos observando? Se nós cremos em Deus, nós também cremos em Jesus. Se nós cremos em Jesus, nós também cremos que Ele voltará a buscar a sua igreja. E se nós cremos que Ele voltará a buscar a sua igreja, nós sabemos que precisamos estar preparados quando Ele voltar a buscar a igreja. Isso é tudo um conjunto de fé. É em tudo que nós acreditamos. Então, para que nós possamos realmente alcançar êxito nessa nossa caminhada,
para buscarmos a nossa salvação, buscarmos a vida eterna, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Então, o que nos diz aqui no capítulo 5 de Deuteronômio? E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos, juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. Não é para guardar, é para guardar, para cumprir. Amém? Então, guardar por guardar é a mesma história de dizer, eu vou na igreja todos os domingos. Isso não vai resolver o problema. Você tem que ir à igreja, sim, isso faz parte, mas vocês também têm que começar a entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus para que você possa se preparar, ter um conserto para a tua vida. E alguém pode dizer assim, não, mas então a pessoa tem que se preparar por quê? Para ser abençoado. Em primeiro lugar, para ser abençoado. A pessoa que é espiritual, a pessoa que tem a graça de Deus, tem a bênção de Deus, ela é uma pessoa abençoada. Ela é uma pessoa que vai ter tudo aquilo que ela necessita. E quando às vezes quer alguma coisa e não consegue naquele momento, ela vai entender o porquê que ela não conseguiu naquele momento. Porque Deus não faz nada errado, Ele faz tudo certo. Nós temos um louvor que nós fizemos aqui, que cantamos, Deus faz tudo certo. Então, às vezes nós queremos uma coisa e ela não nos é concedida, por quê? Porque se nós, quem sabe, a conseguíssemos, nós às vezes nos afastaríamos de Deus, ou deixaríamos de, porque, então é assim, se nós formos fiéis a Deus, Ele vai nos conceder aquilo que nós precisamos, e às vezes Ele nos concede muito mais do que nós queremos ou pedimos. Ele tem prazer em abençoar. Qual é o pai que não tem prazer de abençoar seu filho? Qual é o pai que não gosta de dar um presente para o filho, não gosta de abençoar o filho? Todos os pais gostam de abençoar, o nosso Pai Celestial também gosta de nos abençoar. O problema é que às vezes nós nos afastamos do nosso Pai Celestial. Às vezes nós nos afastamos de Jesus. Quando nós nos afastamos de Jesus, automaticamente nos afastamos do Pai. Porque nós não podemos ter o Pai se não temos o Filho. E se quando nós temos o Filho, nós temos tanto o Filho como o Pai. Assim, essa é a realidade. Então às vezes eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Então ele disse aqui, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir, o quê? Os mandamentos. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe, não foi com nossos pais que fez o Senhor esse concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. É porque era perpétuo, ou não? Foi isso que ele falou, que esse era um concerto perpétuo. Por isso que a lei moral tem seu valor essencial para a nossa salvação. A lei civil daquela época não nos importa. Ô pastor, está falando contra a Bíblia? Não, eu estou explicando porque aquele era um tempo diferente. A lei civil daquela época era muito diferente. A lei civil daquela época, ela nos exigia certas coisas que hoje não tem como exigir. Então, a lei dos sacrifícios, ali nós tínhamos as leis cerimonial, a lei cerimonial, do sacrifício, tanto faz. Os cerimoniais daquela época, elas não fazem mais parte da nossa vida nos dias de hoje. Assim como as leis civis. Naquela época tinha as leis que se você encontrasse um idólatra, teria que matá-lo. Então, fica bem evidente, bem claro que hoje não faz mais parte, porque nós não vamos matar uma pessoa só porque ela não crê no que nós cremos. Não. É uma criatura de Deus. Talvez não seja filho de Deus, mas é uma criatura de Deus. E nós não temos esse direito de matá-la, só por ela pensar diferente. Existia naquela época as leis dos vestimentos, que é muito discutido, Mas basta só ler, meditar e ver
que a lei da vestimenta é algo que não faz sentido nenhum nos dias de hoje, se você for olhar por quem, para quem, de que maneira, ou qual o tipo de vestimenta que se falava lá naquela época. Então não se tem um amparo bíblico hoje para você exigir uma vestimenta determinada. De repente eu estou hoje aí de pilchado, né? De repente não vai dar certo, né? O pastor está pilchado, às vezes está de gravata, né? Mas quem disse que tinha gravata naquela época? Quem disse que tinha pilcha? Quem disse que tinha calça naquela época? Quem disse que tinha vestido, que tinha saia? Não tinha nada disso. Então isso ficou para trás. Mas o que continua valendo é a lei moral. É nisso que eu quero chegar. A lei moral. Nosso abraço também para Glade, Reni e Frank, que está nos assistindo. Deus abençoe. Vamos falar sobre a lei moral. Mas se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem mandar ali, que se eu puder responder, eu vou responder. Qualquer pergunta, não tem problema, não precisa ter vergonha, porque a vergonha, ela faz parte do grupo de Satanás. O Filho de Deus, ele não deve ter vergonha de perguntar, de indagar e comentar. O Filho de Deus, ele precisa andar de cabeça erguida, e ele precisa ter conhecimento, porque amanhã ele é barado na estrada, alguém pergunta alguma coisa, diz, eu não sei. Mas como não sabe? Você não teve a oportunidade de perguntar? Então, nós temos que ser curiosos. A Bíblia não vai nos proibir aqui no que eu vou ler, de sermos curiosos. Vocês vão ver, não vai falar, você não pode ser curioso. Não, nós temos que ser curiosos para aprender. Senão nós não vamos chegar ao entendimento, discernimento entre o correto e o errado. Então veja bem, não foi com os nossos pais que fez o Senhor esse concerto, senão conosco, todos os dias, todos os que aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. As 2 tábuas da lei, escrito pelos dedos de Deus, é o que vale hoje para nós, continua valendo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo. Aí Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus já começa chamando a atenção, eu sou o Senhor teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Se nós poderíamos pegar só esse versículo e começar a falar e meditar nessa noite, dizendo assim, quantos estão querendo se submeter ao jugo, muitas vezes dos principados e potestades? Não, Deus já nos libertou. Aqui não era ainda aquela vez, não tinha sido por Jesus, mas era por Deus. Ele tirou o povo do Egito, tirou da escravidão, tirou da idolatria. Por quê? Porque aquele povo idolatrava. Lá no Egito eles eram obrigados a idolatrar junto com os egípcios. Lá eles eram obrigados a fazer o que o rei determinava eles fazerem. Deus os tirou daquela escravidão e muitos querem se colocar debaixo do jugo da servidão novamente, se colocar debaixo do jugo de governos que querem fazer que você renegue a palavra de Deus, negue a palavra de Deus, e que você siga o que eles estão determinando. Eles querem o que o mundo está determinando que você faça. E muitos estão de acordo, porque estão voltando para o Egito, estão voltando para a escravidão, estão voltando para ser escravo. E Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Pare de servir a Satanás, pare de servir ao mundo, pare de servir aos principados e potestades desse mundo e sirva a Deus, em obediência. Aceite a palavra de Deus, aceite que alguém lhe leve a palavra, que alguém lhe dê o discernimento para o entendimento da palavra de Deus, para que você não esteja debaixo do jugo, seguindo uma ideologia, uma doutrina de homens, ou até mesmo de denominações. Não, isso não existe. Isso existe
mas para os fracos. Mas aquele que aceita Jesus, aquele que quer o Senhor para a sua vida, quer Jesus como Senhor da sua vida, ele vai começar a entender e vai se desvencilhar desse fardo que muitas vezes é colocado nos seus ombros. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro, porque a igreja não pode, porque o pastor, porque você não vai. Não, quero saber o que a palavra te permite fazer e o que a palavra não te permite fazer. Ela é a orientação. Aí ele fala no versículo 7, não terás outros deuses diante de mim. Não tenham outros deuses. Se Deus determinou que na vida do ser humano, a vida do ser humano, os seus filhos, que quando há um casamento, a união de um homem e de uma mulher, que eles se tornam um, em Gênesis, é isso. Não tem outro, não tem um outro caminho, não tem uma segunda alternativa. E quando ele diz que ele criou o homem macho e a mulher fêmea, para que os dois se unam e façam a procriação, se reproduzam, é porque isso é o correto, isso é o certo. E o que passou disso é ajuntamento, é abominação diante de Deus. Mas parece que tem outros deuses, agora é com D minúsculo, deuses que querem fazer com que você haja segundo o pensamento deles. Segundo o pensamento deles. Aí, se você não concorda com esse pensamento dele, você é homofóbico, você é isso, tem tantos nomes que eles inventam aí. Não. Nós lutamos pela palavra de Deus. Nós somos conservadores e seguidores da palavra de Deus. Não há uma outra união sobre a bênção de Deus que possa ser feito entre um casal que não seja um homem macho e uma mulher fêmea. Porque o que passou disso é abominação. E ali, quando ele fala outros deuses diante de mim, ele está falando num modo geral. Isso se abre, isso se expande. Deuses. Ainda ele não está falando aqui sobre imagem, vai ser lá no versículo seguinte. Aqui ele está falando, não terás outros deuses diante de mim, ponto. O Deus verdadeiro que nós servimos, que nós queremos que você aceite na sua vida, é o Deus da Bíblia. O Deus que criou o céu e a terra. O Deus que determinou a nossa maneira de viver e de se comportar para alcançar as suas promessas. Ele tem sido misericordioso com a humanidade. A humanidade já estava destituída do reino de Deus. Ele coloca ali o seu Filho amado, Jesus Cristo. O seu Filho amado, para que nós novamente tivéssemos acesso a Ele. Primeiro ele faz aquele concerto ali através de Noé. O povo já estava pervertido. O povo estava cometendo abominações. O que aconteceu? O pregoeiro Noé lá construiu uma arca. Mas para ver quantas pessoas se salvaram. 8. Quantas pessoas já existiam no mundo naquela época? Então, nós às vezes estamos batendo, malhando o ferro, para ver se ele dá um formato, para ver se as pessoas começam a entender, compreender, entender que eu fui um que muitos anos vivi no ensinamento errôneo, no que concerne a palavra de Deus. Por quê? Porque os homens se apegam a ideologias e doutrinas que eu já falei de homens criadas. Não, a Bíblia, ela nos traz a veracidade dos fatos, dos acontecimentos e a veracidade quanto ao espiritual. Só que nós deixamos nos enganar. Por quê? Não podemos deixar nos enganar. Aquilo que eu falei antes quando estávamos cantando, existe um ditado que diz: se uma mentira for contada 10 vezes,
para uma mesma pessoa, ela lá no subconsciente ela começa a pensar que realmente é verdade. Aquele famoso exemplo que eu sempre dou da melancia com leite, da uva com leite, que não pode tomar leite e comer melancia. Quantos anos nós vivíamos com isso em nossa mente, nós trouxemos isso desde criança. Não se podia tomar leite porque comeu melancia, não se podia comer melancia porque comeu uva. Então, assim, a mentira ela fica cauterizada na mente das pessoas e as pessoas começam a acreditar e tornam aquilo uma verdade. Como eu sempre digo, cada um acredita no que quiser, né? Mas nós temos que acreditar na palavra de Deus. Mas eu vou adiante, porque senão não vai dar tempo de eu ler aqui. Nós falamos do versículo 7 que diz: não terás outros deuses. E esses deuses são vários. Isso é o dinheiro, é trabalho, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma idolatria a alguém. Enfim, são deuses que são criados. Até tem alguns que os botam de bruço, tem outros que os botam virado de costa, tem outros que... enfim, existem muitos que morreram e que estão mortos e só vão ressuscitar quando Jesus voltar. E até lá não fazem nada porque são mortos, estão dormindo. Então, eles não foram para lugar nenhum, como alguns pensam assim, não, o cara morreu, foi para tal lugar, foi para tal lugar. Não foi para lugar nenhum. Ele morreu, está momentaneamente descansando, está morto. Agora, depois, quando vier a ressurreição, aí ele passará pelo julgamento. Aí sim, aí as coisas podem complicar, né? Então eu quero mandar um abraço também para o nosso irmão Ademar e a Caroline, líder, que Deus abençoe, né? Nos assistindo, boa noite, boa noite. Agora vamos para o versículo 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Irmãos, esse versículo é válido. Esse não é que ficou para trás, esse não foi anulado, porque esse fez parte daquele concerto. Ele fez parte das 2 tábuas que foram guardadas na arca do concerto. Peça para seu líder espiritual, para ele ler e te dar esmiuçado, meditar contigo e falar a respeito desta palavra. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não faça imagem de nada, para que você não desvie o teu olhar, para que você não se prostre, para que você não faça nada, né? Então, é proibição de Deus. Ele proibiu. Alguns dizem, não, mas eu tenho Jesus. Não aceita. Jesus não pode estar numa imagem. Pastor, nem Jesus, não. Jesus não pode estar numa imagem, é proibido por Deus. Ele não pode estar num crucifixo pendurado, porque o meu Jesus, ele foi tirado da cruz, quando ele foi crucificado, quando ele morreu, a sua parte humana de homem, né, porque é Deus, ele permaneceu vivo. Ele ressuscitou e ele não está na cruz. Então eu até faço um deboche se eu aceitar em ver Jesus pregado numa cruz. E tem uma outra... Tem mais um outro fato. Quem fotografou Jesus para fazer uma imagem de Jesus? Qual era a imagem de Jesus? Será que era aquele dos olhos azuis, como alguns têm, branco, enfim? Eu creio que não. Porque se você for estudar geograficamente aonde Jesus nasceu, do lugar que ele era, ali não tinha pessoas brancas com os olhos azuis, enfim. Ali era um lugar de gente morena. Então, como é que nós vamos botar fazer uma imagem de uma pessoa com os olhos azuis, daí pregado numa cruz, pendurado, e nós vamos dizer, eu tenho Jesus aqui. Não faça isso. Não faça isso. Está terminantemente proibido por Deus. Aqui, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima no céu. Quem está no céu?
Com certeza você gostaria de me responder. Quem está no céu? Quem está no céu? É Deus, Jesus. Então vamos fazer imagem dele, se foi proibido pela palavra de não fazer imagem dele. Não podemos aceitar. Você não pode seguir desenhos que foram criados por escultores. Não. Isso é idolatria. E nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. E tem gente que está casa cheia de imagem, disso, daquilo, tem até aquele negócio da Santa Ceia lá. Também não pode, não existe isso. Não foi tirada fotografia de ninguém, não tem. E Jesus já providenciou que fosse assim, porque senão, de repente, nós também nos tornaríamos racistas, de repente. Então eu sou um pouquinho mais branquinho, vou querer esse Jesus dos olhos azuis, enfim. E às vezes ele era moreno, tudo leva a crer que era moreno, e daí? Então Jesus já providenciou, ninguém tirou foto dele, não tem fotografia dele, e então não pode ter imagem dele. Nós não sabemos como ele era. E ele, de certo, queria que fosse assim, porque deixou escrito isso. E aí ele repete no 9, diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus disse que ele visitaria com uma maldade até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. E a pergunta fica: aborrece no quê? No que ele está nos pedindo, está nos ordenando, está nos dizendo. Não vamos transgredir a palavra de Deus, porque ali pode vir a maldade. Pastor, mas então eu estou perdido, porque meu pai não era santo, meu avô não era santo, então sei lá. Tá. Não, eu vou te dar uma boa notícia. Eu vou ler o versículo 10. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Viu que maravilhoso, né? Para você quebrar essa corrente. Você não vai mais salvar seu pai. Se seu pai morreu, não adianta você rezar por ele, orar por ele, fazer nada. Esse morreu, você foi. Não tem mais conserto de nossa parte. Era ele e Deus, não tem mais. Então, não adianta você jogar a palavra fora, porque orar por quem já morreu, ou rezar por quem já morreu, isso não vai levar a nada. Tá? Isso é o ABC do Evangelho. As pessoas foi. Não, porque a pessoa tem que buscar a salvação enquanto tiver vida. Porque é ela que tem que buscar a sua salvação. Ninguém vai de carona e nós não podemos salvar ninguém. Nós podemos pregar a palavra. E a pessoa aceita se quer ou se não quer, porque tem um livre-arbítrio. Então aceita se quer e se não quer, não aceita. Então essa corrente pode ser quebrada. Quando você aceita Jesus e determina que Jesus passa a ser o Senhor da sua vida e passa a andar nos mandamentos e a obediência à palavra de Deus, você quebra aquela corrente. O que ficou para trás, ficou. Dali para frente, o que ele disse aqui? Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí ele vai no versículo 11, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Isso acho que não precisa, acho que todo mundo já aprendeu, né? Você acha muitas vezes que o fulano lá diz assim: não, se Deus quiser isso, se Deus quer aquilo, amanhã tem que ver que essas pessoas que falam isso, muitas vezes, elas nem conhecem a Deus. O Deus deles às vezes não é o mesmo Deus nosso. Porque eu já falei que existem deuses, né? Aqui está. Existem deuses. Então o Deus Pai, Criador do céu e da terra, ao qual nós servimos, que é o Senhor dos senhores, Deus verdadeiro, com D maiúsculo. Então, esse sim nós temos que cuidar, não usar o nome dele em vão. Aí ele diz, agora vem no versículo 12: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Pastor, e agora? É mandamento. Ou os outros vão valer e esse não vai valer?
O sábado é para ser guardado. O sábado é o dia do Senhor. Não, porque essa história do domingo, essa foi criada. E ainda você não precisa ser um estudioso da Bíblia, e não precisa nem ter teologia, não precisa fazer nada para saber que isso foi criado pelos homens esse domingo, como o dia de descanso. O dia do Senhor é o sábado. Mas agora, então, o pastor é adventista, ou é sabatista? Não. Eu sou alguém que estuda a palavra de Deus. Se eu não precisasse trabalhar no sábado, eu não trabalharia. Mas como o mundo, ele gira e funciona dessa forma, totalmente errado, né? E não faz com que se guarde o sábado, está transgredindo a palavra de Deus. Às vezes nós queremos mais bênçãos, queremos ser mais abençoados, mas nós não estamos sabendo respeitar. E alguém pode dizer assim, não, mas Jesus aboliu. Não vem com esse papo. Jesus diz que ele é o Senhor do sábado também. Ele não proibiu de determinados trabalhos serem feitos no sábado. É como ele fazia. Mas o sábado continua sendo o sábado do Senhor. Não é o domingo. O domingo foi criado depois pelos homens. E então isso já é uma doutrina humanista e não doutrina que provém de Deus, que foi criado depois. Isso lá pelos anos 300, pouco, depois de Cristo. Até então, se nós queremos seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é diferente. Então não estou dizendo com isso que você não possa realizar o seu trabalho, porque eu sempre falo aqui, o enfermeiro precisa trabalhar no sábado, o médico precisa trabalhar no sábado, o bombeiro precisa trabalhar no sábado, a polícia precisa trabalhar no sábado, o padeiro precisa trabalhar no sábado. Quer dizer, cada um tem a sua função, mas o sábado é o dia do Senhor, e nós não podemos negar isso. Então, por isso que às vezes nós temos que parar e pensar o que nós estamos obedecendo e o que nós estamos levando a sério. O que nós poderíamos fazer? O que nós podemos fazer para andar em consonância com a palavra de Deus e nos santificar no dia a dia? Aí no versículo 6, ele enfatiza dizendo, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. É um dia de descanso, é um dia de buscarmos a comunhão com Deus. Aí ele diz no versículo 15, que você precisa lembrar, viu, meu filho, escuta aqui, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Há como negar que Deus tirou o povo do Egito, que o povo tirou com mão forte, que ele fez mandou aquelas 10 pragas, que ele abriu o mar vermelho, que ele conduziu o povo pelo deserto, que ele providenciou os codornizes, que ele providenciou o maná, que ele providenciou água no deserto. Há de como negar isso? Não. Isso é uma realidade, esse fato aconteceu. Então Deus disse, eu fiz tudo isso por vocês, e por que vocês não conseguem me obedecer? Por que vocês não conseguem andar nos meus caminhos? Então, às vezes, como eu disse, às vezes se mexe no cisco do olho e não se mexe na trave do olho, que está dentro do olho. Vão tirar o cisco pequeno, o grande pode ficar. E assim se prega sucessivamente, e assim de geração em geração vão pregando, e sem discernimento da palavra de Deus, sem entendimento da palavra de Deus. Porque não é difícil. Quando você lê e você ora, ou ora antes de começar a ler, Deus vai te dando o discernimento, o entendimento e sabedoria para que você consiga compreender e entender a palavra de Deus.
Segue adiante. No 16 ele diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aqui é o primeiro mandamento, uma promessa de vida longa, de prosperidade, né? Honrar o pai e a mãe, tá? Não é o pai e o pai, a mãe e a mãe, não, honra teu pai e tua mãe, porque se não for pai e mãe, você não teria nascido, você não teria vindo ao mundo. O único que veio ao mundo, concebido pelo Espírito Santo de Deus, foi Jesus. E assim, Deus ainda usou uma mulher na terra e fez com que ela desse a luz ao seu filho amado. Versículo 17, não matarás. É válido. Versículo 18, e não adulterarás. E como tem gente adulterando a palavra de Deus. Como tem pregadores adulterando a palavra de Deus. Estão transgredindo os mandamentos de Deus, até mesmo com a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus. Analise, leia, preste atenção, medite, e depois nós podemos conversar. Não furtarás. O que tem de gente furtando? Tem gente que furta e acha que está tudo ok, está tudo bem, Deus não vai levar em conta, isso é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não. Até mesmo, muitas vezes eu já tenho falado para os meus colegas, até mesmo quando nós queremos furtar minutos do relógio ponto, isso é furtar. Não, se eu aceitei a trabalhar, fazer o meu contrato, prestar serviço, 40 horas semanais, é as 40 horas que eu vou ter que trabalhar. Se eu trabalhar só 38, eu já furtei 2 horas. Ou isso não é furto? É furto também, sim. Então, a honestidade, para ver se nós estamos realmente nos santificando, para poder pedir as coisas para Deus e ser atendido. Ou queremos pedir e não queremos dar. E o nosso dar é a obediência. Aí podemos pedir. Então, se furta de várias formas, nós podemos se alongar mais aqui. Eu sei que o tempo está passando muito rápido aqui. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Primeiro examine o que é verdade e o que não é verdade, para não dizer falso testemunho. Mesmo que seja contra um político. Primeiro analise para ver o que está sendo postado, se isso é verdade. Se é verdade, sem problema, meta para frente. Tem que ser contado, não pode ser escondido também. Mas primeiro analise e tire a veracidade dos fatos. Busque a veracidade dos fatos. Examine bem primeiro, para depois, aí sim, aí pode meter para frente. Porque isso também faz parte desse não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E como tem gente que está sempre disposto a querer dar uma rasteira num colega de trabalho, até mesmo para tirar o posto de trabalho, que se inclui aqui nesse mandamento. Muitas vezes querer subir na vida, mas tem que pisar em alguém. Esses são os mandamentos que nós temos que cuidar. Esses são os 10 mandamentos, não é aquela coisa reduzida que nós aprendemos quando nós fomos, no passado, nós frequentamos a tal de doutrina. Que doutrina? Nós fomos. Que primeira comunhão? Onde está na Bíblia? Não, nós temos que viver os mandamentos, conhecer os mandamentos, aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, e nós, por nossa conta mesmo, depois que aprendemos isso, fazer a nossa religação com Deus
E aí nós podemos dizer que nós temos religião. Nunca confundindo que religião é uma denominação. Não existe essa história de religião católica, religião evangélica, religião daquilo, religião daquela outra, religião daquela outra. Não, não existe isso. A religião, no original, a palavra religião, ela vem da palavra religar, que é se religar com Deus. No momento que você se religa com Deus, denominação é um nome para nós termos aqui perante as autoridades, para pagar as nossas contas, conta de luz, conta de água. Aliás, isso é um outro assunto que o mundo gosta de apontar o dedo para nós, nos acusar, que eles que são contra as igrejas, que são contra os pastores, são contra os padres, são contra os líderes espirituais, dizer que nós não pagamos impostos. Isso é outra mentira absurda. É de gente que não tem um mínimo de discernimento no que concerne ao espiritual. Nós pagamos impostos na luz que nós consumimos, nós pagamos impostos na água que nós consumimos, nós pagamos impostos nas cadeiras que nós compramos, nós pagamos impostos na construção do templo, nós pagamos impostos na tinta que nós usamos. Quer dizer, nós pagamos impostos para tudo, menos o IPTU, que é um imposto predial territorial do lugar. Mas os demais impostos nós pagamos contador. Por que gostam de usar isso contra pastores, contra igrejas, contra padres, contra... Não, nós não somos isentos. Todo material que nós compramos, nós pagamos impostos. Então, a luz é mensal, a água é mensal, o contador é mensal. Nós estamos recolhendo sim, nós estamos contribuindo sim, não estamos roubando de ninguém. Nós estamos sendo fiéis. Existe uma lei que nos isenta no imposto predial territorial, esse sim, somos isentos. Mas os demais nós temos que pagar extintores, nós temos que comprar, cada volta e meia é feita a troca de extintores, de segurança, disso, daquilo, enfim, tem tanta coisa que se paga, e em tudo estão incluídos, já imbuídos impostos. Por que dizer que nós não precisamos pagar impostos, que nós trabalhamos, não, nós pagamos impostos sim, mas já estamos entrando numa outra área, mas não, ela faz parte também aqui, para dizer que não estamos roubando de ninguém, não estamos negligenciando, mas quanto mais nós pudermos nos aprofundar, quanto mais nós pudermos nos santificar, obedecendo aos 10 mandamentos de Deus. E os 10 mandamentos você encontra em Êxodo 20 e também em Deuteronômio 5, e não aquela coisa reduzida, porque aí eu vou alertar de novo, doutrina de homem. E Deus não permite que nós façamos ou sigamos doutrinas humanistas, e nem estatutárias, e nem denominacionais, mas sim doutrinas que provêm dele, nosso Pai, Criador do céu e da terra, e que foram ratificadas por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, querido e amado ouvinte. Então a Viviane também estava nos assistindo aqui, a Renita Mila ainda está nos assistindo, que bom. Bom, alguns fogem aqui os nomes, mas que bom que vocês estiveram conosco, que Deus abençoe a todos. Domingo à noite, 19h30, Rua José Bonifácio, número 1840, ali está a casa de Deus, a casa de oração. Você é nosso convidado para participar conosco, todos os domingos, 19h30, você pode vir até a casa de Deus, e você vai ser muito bem recebido por nós. Que Deus possa estar te abençoando. Então, o nosso abraço, nossa saudação também ao nosso irmão pastor Alfredo, ali nós também estamos trabalhando junto na rádio ali, fazendo a programação, e Deus tenha abençoado. Deus continue abençoando. E se você não puder vir, então nos assista pela live no domingo à noite, 19h30, e também na quarta-feira que vem, às 20h. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém?